forte. Eu já observei bastante isso. Quando ela tá sem entregar, ela traz um multiplicador forte. E, e aí também existe um ponto. Quando a roleta tá um tempo assim, igual ó, tem um tempo aqui que ela não traz multiplicador. Pode ser que comece a ficar interessante uma estratégia para buscar multiplicadores, né? Que são estratégias aí de busca de multiplicador. Uma estratégia que eu gosto muito de busca de multiplicador, mano, mas faz muito tempo que eu não uso, é vizinhos multiplicadores, né? Que é a estratégia que eu tinha criado aqui. Aqui, ó. Vizinhos multiplicadores. São muitas fichas na mesa, então eu não uso tanto. Mas dependendo, muita gente ganhou muito dinheiro, mano, com a estratégia vizinhos multiplicadores. Ela tem lá em estratégias favoritas para vocês salvarem, né? Eu gosto muito dela. Ela é uma estratégia que bate bastante, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. 23, 32, 30, 25, 10, 31, 24, 5 e 6. Ó, da timeline dos últimos 10, só não veio um. Só não pegaria em uma. E quando a gente não pega, a gente triplica pra tentar buscar na próxima. Então, tipo, ela bate muito, mano. Muito, muito mesmo. Agora veio esse 33, ela não bateu aqui. Então, tipo, não peguei aqui, eu triplicaria pra tentar buscar. Depois você volta, pegou, volta as fichas pro valor que tava e vai embora. Ela é uma estratégia que dá para ir embora até vir um multiplicador. Mas é uma estratégia que eu não uso tanto mais, tá? Então não sei como ela tá. Na timeline dos últimos 10, uma só aí que não tinha vindo. Agora veio o 33, ó, vamos ver o que vai vir agora. Ó, 3. 3 tá nela, se eu não me engano. 3 tá nela. Então, triplicou, buscou o 3 ali, pegou, volta para as fichas que tava antes e continua de novo. Entendeu? Ela é bem legal para buscar multiplicadores. Dependendo, se você ver, mano, faz tempo que não vem multiplicador. Ou eu desligo o Aurum e vou sem multiplicador para buscar 36x, ou começo a fazer algumas estratégias para buscar multiplicador. Outra estratégia que eu gosto muito é 0 com 9 vizinhos, ou 0 com 7 vizinhos e 23 com 2 vizinhos, que eu gosto pra caramba também. É bacana de buscar multiplicador. Os gatilhos dela, mano, eu espero vir um número, vamos supor, veio 4, 5 que não estão em 0 com 9 vizinhos. Aí vem um 2 que tá no 0 com 9 vizinhos. Aí eu entro 0 com 9 vizinhos depois que vem um ali. Tá ligado? Mas também é uma estratégia que tem que triplicar se não se toma um head. Então é uma estratégia mais embaçada. Outras estratégias boas que eu gosto muito de pegar multiplicador é quebra de padrão, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Só que quebra de padrão, ela tá perigosa. É por isso que eu fui atrás de estudar a 365, que é a estratégia que eu criei, 147, essas estratégias que eu criei, eu trouxe elas e eu coloquei elas no lugar de quebra de padrão bastante, mano. Pra falar a verdade, eu prefiro bem mais fazer elas do que buscar quebra de padrão, porque eu acho quebra de padrão muito, muito perigoso. O que é quebra de padrão, rapaziada? Vou lá explicar pra quem não sabe aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar a ficha aqui só pra vocês entenderem, tá? Pra quem não sabe, aqui tem 3 dúzias, né? Ô, caraca, mano. Deixa eu atualizar aqui. Ó, essa é a primeira dúzia, que é um ST12, tá vendo? Que vai do 1 ao 12. Segunda dúzia, do 13 ao 24, que é esse 2ND12. Vocês estão enxergando? E terceira dúzia do 25 ao 36, que é 3RD12, certo? Esses são os botões da dúzia, que é um ST12, 2ND12, 3RD12, certo? São primeira dúzia, segunda dúzia, terceira dúzia, tá? Deixa eu atualizar aqui meu saldo. Ixi, bugou meu saldo, mano. Eu vou ter que atualizar aqui depois. Deu bug aí, ó. Coluna.
2TO1, tá vendo esse 34, 35 e 36? Só para não parar a explicação aqui, ó. 34, 35 e 36. Do lado deles tem 3 botão também, que é 2TO1, 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 certo? Aqui o que acontece? Do lado do... Aí, voltou, ó. Esses aqui, ó. Ó. Isso aqui são colunas, correto? Botões da coluna. O que é coluna? São os números de assim, ó. Então, do 1 ao 34, primeira coluna. Do 2 ao 35, segunda coluna. Do 3 ao 36, terceira coluna. Certo? Então, a roleta ela tem as dúzias e tem as colunas. Dúzias é do 1 ao 12, igual eu falei. Do 13, primeira dúzia do 1 ao 12. Segunda dúzia do 13 ao 24. Terceira dúzia do 25 ao 36. Que são essas aqui, ó. Isso aqui é dúzia, ó. Botões da dúzia. Certo? E coluna aqui do lado, que é essas aqui. Certo? Isso tá dentro do tabuleiro, família. Então, vamos supor que você jogou no 1ST12. Qualquer número que cair do 1 ao 12, você vai pegar ali, vai voltar de R$1 colocado, volta R$3. Certo? 2ND12, qualquer número do 13 ao 24, que você colocou no botão ali da dúzia, vai vir, colocou R$1, volta R$3. Mesma coisa aqui e mesma coisa as colunas. Então, colocou aqui coluna, por exemplo, primeira coluna. Qualquer número do 1 ao 34 que vier, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 ou 34, você colocou R$1, volta R$3, certo? O 0, ele é um número à parte do tabuleiro, correto? Então, vamos supor, tá aqui as estratégias de quebra de padrão. Eu gosto muito, o que acontece? Como paga 3, você coloca R$1 e volta 3, certo? Nos botões da coluna e dúzia. Volta pouco. E também tem o fato do quê? De não pagar multiplicador. Então, o que eu prefiro fazer? Ó? Eu faço essa estratégia aqui, ó. Por exemplo. Ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó? 1/3 dúzias, por exemplo. Ó. Tem fichas de 50 centavos no 0. A gente sempre cobre no 0, tá? Porque o 0... ele é a parte do tabuleiro, então corre um risco dele vir aí mesmo assim. Então a gente sempre deixa as quebras de padrões ali cobertinha no 0. Então eu coloco aqui, ó, primeira e terceira dúzia, ó. Aí tem aqui segunda e terceira dúzia. Aí tem aqui fichas só na primeira e na segunda dúzia. O que acontece? Como que eu observo uma quebra de padrão para eu entrar numa quebra de padrão? De 3 a 5 números era o que eu considerava aí seguidos na mesma dúzia para eu entrar numa quebra de padrão. Então vamos supor que aqui veio 1, 5, depois veio 9, depois veio 11, depois veio 7. Mano, todos esses seguidos assim, ó. Veio 1, veio 5, depois veio 9, depois veio 11, depois veio 7. São 5 números seguidos, os últimos 5, por exemplo, seguidos, caíram na primeira dúzia. Aí o que eu faço? Mano, 5 números seguidos na primeira dúzia, existe uma probabilidade muito maior agora de vir segunda e terceira dúzia. Então, o que eu vou entrar? Vou entrar aqui, por exemplo, ó. Quer ver, ó? Vou apertar aqui só para vocês terem uma ideia. Depois eu retiro a minha aposta. Vou entrar aqui segunda e terceira dúzia. Aí eu aumento aqui ou diminuo, acreditando no quê? Que possa vir naquele pedaço ali, já que veio 5 seguidos na primeira dúzia. Certo? E aí a gente faz a estratégia de quebra de padrão, a gente faz 3 tentativas com martingale. O que é martingale? Martingale é quando você não veio a primeira, a gente dobra para buscar na segunda. Não veio de novo, a gente dobra de novo e busca até uma terceira. Não veio as 3, tomou 3 head, a pessoa vai lá, estopa e parte para uma próxima. Não fica tentando não, porque muita gente já quebrou banca desse jeito. Então são 3 buscas, dependendo aí de uma banca, da boa gestão, até mesmo 4, tá? Não tem uma regra específica, mas tem boa gestão. A gestão é o que vai mandar aí para você fazer
a busca aí de 3, de 4, de 5, de 10, de 20 tentativas ou não, o que vai mandar é a boa gestão, certo? E aí a gente busca, por exemplo, na segunda e na terceira. Ah, veio 3 números na mesma coluna. Que é aqui, ó, vamos supor, veio 1, veio 7, veio 16, vamos supor que veio 5. Veio 22 e veio 31, certo? Que estão ali na primeira coluna. Aí a gente entra segunda e terceira coluna, que é essa daqui, ó. Ó, tá vendo? Entraria aqui segundo 2/3 coluna, a gente entraria, certo? Aí buscaria 3 tentativas ali. Isso é quebra de padrão. Deu pra entender ou não? Deu pra entender? A Marta que perguntou, acho que ela nem tá na live mais. Não sei se tá ou ela veio pro Meet. Acho que a Marta nem tá na live mais. Mas quem não sabia o que era quebra de padrão, deu pra entender, família? Com clareza? Fala aí pra mim. Quebra de padrão de cor, vamos lá, ó. Eu tô entendendo. Top então, Bruno, perfeito. Entendeu? Aqui, se fosse na primeira coluna, for 5 da mesma coluna seguido, aí você vai e faz nas outras duas quebra de padrão. Isso, exatamente. Não necessariamente, mano, é o que a gente faz. Não necessariamente precisa ser 5. Veio 5, vou entrar. A gente precisa fazer análise gráfica, rapaziada. Porque eu já vi 27 seguidos. Tem vez que vem 3, já quebra. Então a gente faz uma análise gráfica, faz essa pesquisa aí de análise para entender se é legal entrar tipo numa quebra de padrão com 3, com 5, ou esperar 6, ou esperar 7. Eu vejo gente que tipo fica esperando sete números seguidos na mesma coluna para dar a primeira entrada. Então vai depender muito, entendeu? Não tem uma regra. Eu acho que tudo é análise para entender o que está rolando na roleta para conseguir fazer uma entrada, entendeu? Deu para entender? Outra coisa que eu acho interessante, vamos supor, veio 26, 26, aí vamos supor que vem 35. São 3 números na terceira dúzia. Porém, repetiu 26 e 26. Eu esperaria vir mais um por conta dessa repetição que deu ali. Então, tipo, esses dois 26 juntos aqui eu considero como um. Entendeu? Eu gosto de considerar ele como um só. Eu não considero como dois ali na dúvida. Eu gosto de fazer isso, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer. Não é uma regra também. Tá? Mas eu prefiro esperar e imaginar que são somente três ali. Por exemplo, veio 3, 26, 26 e 35. Eu imagino que veio só 2 números ali na terceira dúzia. Eu espero mais um. Entendeu? Quebra de padrão de cor. Se você parar pra ver aqui, ó. Veio 24, 26 e 4. São 3 números preto, quebrou vermelho. Correto? Aí veio 22, 26, 26. São 3 números pretos, quebrou vermelho de novo. Então, existe a quebra de padrão de cor também. Certo? Se a gente olhar aqui, ó, 4 pretos, ó, bate, mano. Aí entra um ponto, 3 preto, quebrou vermelho, pá. Beleza. Quebra de padrão de cor acontece, só que aí, mano, eu não gosto. Eu vou falar a real pra vocês. Eu não faço. Qual que é a minha estratégia se for pra entrar numa quebra de padrão de cor? Eu prefiro tentar surfar na onda da cor que tá vindo do que entrar numa quebra de padrão de cor. Por quê, rapaziada? Eu já vi muita gente quebrar a banca, muita. Eu já quebrei a banca com quebra de padrão de cor, tá? Eu já cheguei a ver 22 cores pretas baterem seguidas. Sabe o que é 22 números pretos seguidos? Mano, imagina o tanto de banca que não foi quebrada naquele dia. Porque a pessoa não sabe parar. Ela quer dobrar. Porque ela acha que vai quebrar, que vai quebrar, que vai quebrar, que vai quebrar. E não vai quebrar. Tem hora que a roleta vai levar a banca desse jeito. Isso tanto pra dúzia, como pra coluna, como pra cor. Não caia. Por isso que tem que ter um stop. Tem que ter um stop. Foi 3 buscas, tomou 3 head. Mano, fica em paz, vai ter outra chance. Para, espera o próximo gatilho. Não fica tentando, não fica dobrando. Entendeu, rapaziada? Por isso que tem que ter isso. E quebra de padrão de cor, por exemplo, ó,
Vamos supor aqui que eu fosse entrar aqui, ó, numa quebra de padrão de cor preta aqui embaixo, ó. Ó, veio 4, 24, 29 e 6. Deu 4 cores seguidas aí, preta. Eu entraria com preto ainda. Aí eu pegaria 3 green aqui. E aí você pode surfar. Pegou o primeiro green, você vai embora, mano. Até dar o red. E numa dessas pode ser que você surfa. Uma onda de cor. Eu já cheguei a pegar 8, 9 greens. Só nessa estratégia de surfar na cor que tá vindo, ao invés de entrar numa quebra de padrão. Porque pensa comigo, o único perigo que pode acontecer é você tomar um red, porque você tá tentando entrar na onda da cor que tá vindo. E aí vamos supor que eu entrei ali no preto, porque o preto tá vindo legal, eu acredito que vai continuar vindo preto, ao invés de acreditar que vai quebrar no vermelho. Aí a única coisa que pode acontecer é vir um vermelho, eu tomar um red, eu vou falar assim, tomei um red, beleza. Foi um red, umas fichas pequenas que você tem que colocar. Fala, mano, tomei um red, beleza. Mas se veio o green, aí você vai embora e continua. E aí numa dessas você pega 3, 4, 5, 6. Já cheguei a pegar 8 greens seguidos, assim, ó, numa surfada dessa de cor que tava vindo. Certo? Eu prefiro fazer isso, tá? Mais uma vez eu vou falando pra vocês. Não é uma regra, mas eu prefiro fazer isso. Tá? Prefiro muito mais fazer isso. Lembra que eu falei pra vocês de tentar buscar multiplicadores, seu Fabiano? Lembra que eu falei pra você, ó? Tanto o 3 como o 17, ele tá na estratégia de vizinhos multiplicadores lá, que é o que eu falo pra... É o que a gente usava pra buscar multiplicador. Como não tava vindo, entraria com ele, pegaria aí tanto no 3 como no 17, com a estratégia vizinhos multiplicadores. Tá? Então ela é bem legal, mano. Ela dá pra usar gatilho também, tipo, esperar 3 números que não são dela pra entrar nela. Aí fica da pessoa. Eu não uso mais, tá? Eu não uso mais ela. Mas ela é uma estratégia que ajudou muita gente, inclusive eu. Já, mano, eu já cheguei a fazer, tipo, colocar R$ 1.000, fazer 18 mil só usando ela. Tipo, foi muito bom pra mim, tá ligado? Eu não uso mais, mas tem gente que usa ainda até hoje e gosta muito. Rapaziada, eu vou ter que gerar outro link do Meet aqui, pera aí. Que vai acabar o Meet aí pra vocês, tá? Deixa eu gerar outro link aqui. Beleza, Safado, tô ouvindo aqui. Deixa eu gerar outro link do Meet aqui pra vocês. Ó, 365 voltou a ficar forte, pelo que eu tô vendo. Tá dando pra entender, rapaziada? Tá dando pra entender? Queria que vocês... Positivo. Top. Queria que vocês fossem dando esse feedback, se vocês estão entendendo as estratégias. É importante, tá? Vocês darem esse feedback. Muito importante mesmo. Vamos lá, ó. Link novo liberado. Sai desse Meet aqui, vai pro outro, porque vai acabar a qualquer momento. Top, Elizabeth. E aí, Alessandro. Obrigado, viu, irmão? Então, beleza, ó. A galera tá entendendo. Isso é interessante, isso é muito importante. Vai falando. Mano, quem ficar com dúvida, pergunta de novo, família. Não tem problema. Pergunta, tá? E não tem BO, não tem problema. Vai perguntando que a gente tá aqui pra isso. Fechou? A gente tá pra... Eu queria que vocês tivessem clareza total daquilo que vocês estão ouvindo aqui, ó. Ó, 12 ali trouxe 4. 4, 2, 8, quem foi pegaria. Fala, Jumair. Top demais, rapaziada. Família, eu vou pedir pra vocês um favor. Quem não estiver falando, confere o microfone pra ver se tá desativado, tá? Só pra não ficar vindo ruído aqui no meu ouvido, barulho e tal. Confere aí certinho. A hora que vocês forem falar, pode ativar o microfone e falar tranquilamente, que eu tô aqui pra ouvir vocês, tá? Ó, vamos lá. Uma pergunta aqui, teve a pergunta da gestão, que agora a gente vai para esse caminho, e tem a pergunta aqui do Alessandro, que faz sentido a isso também. Certo, olha, explica de novo sobre o valor das fichas nas entradas, caso não bater de primeira, por favor. Vamos lá. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir até 3 buscas na estratégia, tá? Vamos supor, se você parar para ver, o martingale
para as pessoas que têm boa gestão, rapaziada, o que é um martingale? É essa dobra. Então não veio a primeira, eu vou a segunda dobrando, não veio a segunda, eu vou a terceira dobrando de novo. Eu tento 3 buscas nela. Você pode fazer 3 buscas nela. Sempre a nossa primeira entrada tem que ser com fichas mais baixas. Então você tem que sempre pensar na terceira entrada. Você tem que, na verdade, mano, pensar em 3 head. É isso que a gente tem que pensar. Então sempre que a gente for fazer uma entrada, a gente tem que pensar assim, ó. Mano, vou aqui, por exemplo, na 365. Se eu tomar 3 head, eu vou dobrar nela. Eu vou 3 buscas nela, com martingale. Top, legal. Eu dobrando a primeira, a segunda, vai dar ruim pra mim se eu tomar 3 head? Ah, se eu for com esse valor vai dar ruim. Então eu vou com esse valor aqui, ó. Porque se eu dobrar 3 vezes e der 3 head, pra mim tá de boa. Tranquilo, eu vou, parto pra outra estratégia na tranquilidade e vão pra cima. Certo? Então sempre tem que pensar assim. Sempre, mano. Então, pra você ter ideia, mano, eu tô com uma banca de 5 mil, que é a banca que eu coloquei pra começar do zero aqui com vocês. Né? Eu levei hoje 20 mil pra... Finalizei aí à tarde aí, o Alessandro até viu, ele falou aí. Eu finalizei a tarde com 98 mil. Eu tinha colocado 20 mil de banca. Finalizei com 98, falei, vou colocar 5 e vou começar do zero com a rapaziada. Da última vez vocês viram aí, eu levei 5 para 380 e na vez anterior eu levei 5 para 430, tá? Em live. Então, mas se você parar para ver, eu com 5 mil, eu começo jogando com ficha de R$1, R$2, bem baixinha mesmo. Por quê? Porque aí eu tenho chance de dobra. Obviamente, mano, eu vou ver às vezes uma estratégia que tá muito óbvia, que tá, mano, perfeitamente bonita assim, ó, pra buscar. E eu falo assim, mano, eu vou tentar 3 buscas nela aqui maior. Tento 3 buscas maiores. Mas também preparado para tomar 3 head maior, sabendo que tem um risco ali ainda. Tudo pra quê? Pra não quebrar a banca, rapaziada. A ideia nunca é quebrar a banca, né? A gente quer, na verdade, sempre fazer uma boa operação, né? E a gente sabe que tudo tem risco, nada é 100% de certeza. Tudo tem risco, pode ser que a roleta seja uma merda, como pode ser que ela venha e traga 500x, igual aconteceu pra nós aí ontem, né? Trouxe 500x, pá, de cara, acabamos de entrar pegando, pau, 500x. Então, tudo depende muito, tudo é do controle emocional, da análise, de anotações, você ser chato, pegar um caderno e anotar cada coisa que tá acontecendo, até as entradas que você não tá fazendo, você anotar, certo? Ó, 365 tá forte, família. 23 trouxe 16, tá bem legal, mano. Vamos lá, ó. Depois, se você puder, você lançar um projeto pra quem tem banca baixa, tipo de R$500 e fazer entradas iguais. Mano, eu coloco 5 mil, rapaziada, porque o que acontece? O cara que coloca 500, ele pode jogar comigo, tranquilo. Por quê? Se eu for com ficha de 10, por exemplo, se eu for com ficha de 10, ele vai com ficha de R$1. Se eu for com ficha de 5, na maioria das vezes, eu vou sempre com fichas de 5, de 10, de muito pouco assim, eu vou com fichas de R$2, de R$1. Quando eu começo com 5 mil aqui, eu vou, ainda mais quando eu sei que a rapaziada tá com 500, colocando 500, eu vou com ficha de 5 e de 10 para ficar fácil de fracionar, certo? Então, se eu for com ficha de 10, o cara vai com a ficha de R$1. Se for com ficha de 5, o cara vai com 50 centavos, entendeu? Então dá pra fazer essa jogada, eu com 5 mil, vocês com 500, dá pra jogar igual, tá? É por isso que eu gosto de colocar 5 mil. Eu já coloquei banca de 500, a gente já alavancou aí pra 12, 13k, tá ligado? Dá pra fazer esse projeto de novo. É que como eu vivo da roleta, rapaziada, grande parte do meu... Eu tenho 4 empresas hoje, mas 50% da minha renda vem da roleta, tá? Então, eu trabalho com essa parada aqui. Então, você vai ver, eu tô trabalhando aqui, tá ligado?
Então, por isso que eu coloco 5 mil pra estar sempre alavancando. R$ 500, mano, dá pra gente pensar e colocar também, não tem problema. Fazer um projetinho aí pra colocar 500 e tentar buscar com vocês também com 500, tá? Posso pensar nesse plano aí. E, mano, gestão, rapaziada. Gestão é a base, mano. Lembra do que eu falei pra vocês? Gestão e controle emocional é um ponto crucial, tá? Ó, o que acontece, mano? O que a gente tem que ter na cabeça? A gente tem que ter na cabeça assim, ó. A roleta, ela não é 100% garantido, certo? Aqui é transparência total, tá? Se você não quer ouvir isso, sinto muito, vai pra live de quem só fala coisa bonita. Aqui agora a gente vai falar sobre a realidade. Não existe 100% de certeza no que tem aqui, tá? Então vai uma dica aqui. Primeira dica, e foi a dica que me fez hoje ter 50% do meu salário vindo da roleta. Primeira dica sugestão, começar a próxima banca com 1.000. Perfeito. Vou fazer isso. Fechou, Fabiano? A próxima aqui, agora tá com 5. A próxima, depois desses 5 aqui, vai ser 1.000. Fechou? Aí eu começo com mileta aí, de banca. Eu acho que é um valor da hora pra gente trabalhar em cima. Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Primeiro ponto, mano, que eu acho crucial. Não colocar dinheiro de conta, certo? Colocar dinheiro de conta. Não colocar dinheiro que precisa. Nossa, Sartori, que você tá falando não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Quando você coloca o dinheiro de conta, o dinheiro que você precisa, o cara tem filho, precisa pôr a comida dentro de casa, precisa fazer dinheiro porque ele tem que sustentar a família, ele tem que pagar aquela conta de luz que tá precisando pagar, e ele pegou os duzentão que ele vai pagar a conta de luz e colocou na roleta. Porque ele fala assim, pô, eu posso pagar a conta de luz e tentar fazer uma quirela ali a mais ali, né, pra, sei lá, levar meus filhos pra sair. É até legal a ideia que o cara tem, mas por ele colocar o dinheiro da conta de luz, sabe o que causa? Causa uma pressão, mano. Uma pressão. E uma puta de uma pressão. Certo? Por quê? Porque ele fala assim, ó. Nossa, eu preciso fazer o dinheiro, mano. Porque se eu perder esses duzentão da conta de luz, fudeu, mano. Certo? Aí, a pressão causa o quê? Descontrole. Descontrole. É o gatilho pro descontrole emocional. Porque quando você tá pressionado, você fica... Puta, eu não posso perder. E aí você dá a primeira jogada você toma um head. Aí você já fala assim, nossa, eu vou dobrar. Dobra, toma outro head. Vou terceira. Puta, o terceiro head, fudeu. Mano, agora eu vou nessa. E aí já era. Tá ligado? Porque você tá pressionado, você precisa recuperar, porque você não pode perder aquele dinheiro. Então, é o primeiro ponto, rapaziada. Nossa! Quando eu mudei isso aqui na minha vida, quando eu comecei a colocar a grana que eu nem ligava, sabe aqueles trezentinhos que sobrava? Eu falava assim, mano, trezentão que sobrou aqui, vou pôr. Se foda se eu perder. Aí eu comecei a fazer dinheiro. Porque eu tava cagando se eu perdesse. Tá entendendo? E aí eu comecei a ter frieza na jogada. Eu não tava pressionado, eu tava tranquilo. Então, as minhas operações começaram a ser melhores, mano. E eu falei, caraca, mano, isso é interessante. Então, a partir de agora, eu vou colocar só grana que eu não tô precisando. É aquela graninha de, tipo... A quirelinha ali do mês ali que sobrou, que não vai fazer diferença se eu perder ou não. Tá entendendo? Aí começou a fazer a diferença na minha operação. E por incrível que pareça, a minha operação cresceu muito. Certo? Deu pra entender até aqui? Deu pra entender? Segundo ponto, de uma boa gestão e um bom controle emocional, tá? Análise, estudo
e anotações. Ah, Sartori, mas já tem ali as estatísticas, eu já olho ela. Eu bato o olho, já sei. Então tá bom. Já ouviu falar sobre quem anota, memoriza, cria feeling? O que você anota, você absorve. Pensa que eu jogo roleta faz 4 anos. Hoje eu anoto faz 1 ano. Anoto. Toda a operação eu anoto o que tá acontecendo. O que aconteceu nesse 1 ano? Minha operação, mano, ó. Ela subiu muito. Ficou muito melhor. Ficou, nossa, excelente. Por quê? Porque eu comecei a anotar. Eu comecei a pegar mais feeling. Então, fora as estatísticas que eu... Hoje, por conta de anotar demais, eu bato o olho nas estatísticas e eu já começo a entender o que tá rolando. Muito mais fácil do que antes, certo? Estudo tem que ter o tempo inteiro, família. A roleta, ela tá mudando o tempo todo, mano. Então não adianta... Hoje eu não faço mais... É igual eu falei pra vocês, não faço mais quebra de padrão. Antes eu fazia. Hoje já não faço mais. Pode ser que amanhã eu volte a fazer? Pode ser, sabe por quê? Amanhã ou depois pode ser que a estratégia 147, a estratégia ouro que nós está fazendo, não esteja batendo e volta a bater quebra de padrão. A roleta tá mudando o tempo inteiro. Então a gente tem que estar o tempo inteiro ligeiro, ó, estudando e analisando e pensando e buscando novas ideias para a roleta, certo? Então isso é um segundo ponto para você começar a criar boa gestão, controle emocional. Terceiro ponto, stop. Põe bem enorme assim, ó, stop. Certo? Ô Márcio, quantas vezes você já viu estopar? Ô Cláudia, quantas vezes você já viu estopar? Boa noite, rapaziada. Várias vezes. Fala aí. Muitas, Chegou mano. na hora, tá, ganhei, parei, perdi, deu meu ponto, parei também. Exato, mano. Mano, milhões de vezes, família. Já aconteceu hoje mesmo. A operação tava ruim. A roleta não tava da hora, não tinha nada batendo, nada batia. O que eu fiz? Eu falei assim, mano, stop aqui, rapaziada. Stop aqui, não tá da hora, papum. E o cara, tem gente que fica bravo, mano. Tem gente que fica louco comigo. Teve um mano que veio falar merda pra mim. Eu falei assim, mano, então continua aí nessa bosta. Se você acha que você tem que continuar, você continua. Eu não vou continuar. Entendeu? Mas e se eu tiver jogando? Pelo menos eu quero estar jogando sem estar em live pra não induzir ninguém a jogar. Porque mesmo eu percebo, mano, não sou tonto. Eu percebo que mesmo, tipo assim, ó, eu jogando, falando pra galera não jogar, a galera continua jogando porque eu tô jogando, entendeu? Então eu prefiro parar. E tem que estopar, mano. E se o jogo tiver bom? Também tem que estopar, mano. Uma hora você vai ter que parar, tá entendendo? Porque senão o jogo vai de bom pra horrível e você vai perder tudo, tá ligado? Ô, eu vi gente, mano. Gente que ganhou. Fez R$ 1.500 virar 85 mil comigo e perder tudo. Tá entendendo? Eu parei, né? A live. E o cara, parou ou não? Não parou, mano. Não parou, perdeu 85 mil. Tá entendendo? Então, mano, tem que ter o stop, rapaziada. Se tá ruim, tem que ter. E se tá bom, também tem que ter. Certo? E quando ganha muito, a emoção fica a milhão, o cara se perde. Porra, nós emociona, mano. Né? Todo mundo emociona. É normal. Porque é gostoso ganhar dinheiro. Quem não gosta de ganhar dinheiro? É bom pra cacete, mano. E vai vir aquela emoção, vai vir aquela sensação. E você tem que começar a mostrar pra sua cabeça, mano, que você tem controle sobre ela. Você fala assim, mano, o jogo tá bom pra cacete, mas eu sei parar. Eu vou parar aqui. Amanhã eu volto. O jogo tá uma merda. Eu vou parar. Eu perdi 20% da minha banca, por exemplo. Vai. Eu vou parar. Ué, amanhã eu volto. Eu tenho 80% dela ainda pra trabalhar amanhã. Quantas vezes, mano, perdi 20% da banca. No outro dia eu voltei, recuperei os 20 e ainda subiu mais 20. Fiquei ainda 20 no positivo. É normal. Normal. Você acha que todo dia o jogo vai estar top, todo dia vai estar bom. A gente fechou 31 dias no positivo, graças a Deus, mano. Foi 31 dias no positivo, família. Isso aí foi inédito, tá? Não fiquem felizes por isso.
Isso é inédito. Isso é inédito. Eu tava até falando, eu tava conversando com o Márcio depois, falei, mano, eu tô cagão, sabe por quê? Ixi, mano, já foi muito ganho, mano. Eu tô até com medo. Tá entendendo? Por quê? Porque a roleta é assim, mano. Ela te ilude, te ilude, te ilude, então você tem que ficar ligeiro. A gente tem que estar sempre, mano, mais esperto do que ela, mano. Entendeu? Eu sempre falei pra vocês, falei, mano, se 99% das pessoas perdem dinheiro pra casa, ok, a gente vai ser o 1% que não perde. É esse que eu quero ser. Tá ligado? Então põe isso na cabeça de vocês, rapaziada. Saiba perder e saiba também parar na hora que você tá ganhando. Fechou? É um ponto crucial. Terceiro ponto. E importantíssimo aqui de gestão. Ó. Que é o cara coloca... Pensa comigo, mano. Pensa comigo. Ó. Pensa comigo. O cara põe R$100, certo? Eu sempre falo isso aqui em live, mas vou repetir. O cara põe R$100, né? Pra ele alavancar. Aí ele quer buscar... Ele quer fazer pelo menos 50, né? Isso eu tô falando do cara conservador, hein? Isso eu tô falando da maioria dos jogadores, tá? O conservadorismo entre aspas. Tô falando bem hilário, tá? Tô sendo bem sarcástico, porque isso não é conservadorismo. Buscar 50% da banca. Mas a maioria dos jogadores aí, o mais conservador aí, né, da maioria, ele quer 50% da banca. Mas me fala uma coisa. Aonde no planeta Terra você coloca o seu dinheiro e ele rende 50% em um dia? Lugar nenhum, mano. Nem no mercado financeiro, nem nas ações, nem no cacete A4. Só na moeda do Trump lá do dia pro outro, mas é coisa rara, né? E Tem chance de perder ainda, né? exatamente, tem chance de perder ali ainda. Então, ou é pirâmide, né? Que a galera ama fazer um golpe aí, né? Nessas brisas. Então, esse tipo de golpe, sim, né? exato. Então, tipo, mano, não existe. Então, por que você, Cristo, vai fazer isso aqui? Tá ligado? Pra quê? Pra quê, mano? Me explica. Entendeu? Qual o sentido da parada? Aí o cara perde e fala: ai, a casa sempre ganha. É óbvio, mano. Você é tonto, tá ligado? Mano, família, falando bem claro aqui, mano. Tá ligado? Quando que a pessoa vai parar de ser tonta, mano? E entender que a ganância só vai fazer o cara perder dinheiro. Tá entendendo? Pô, mano. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Fiz 500 com 100 de banco e 5 minutos de live com você. Você deu stop e eu continuei achando que estava entrando a roleta, quebrei em 5 minutos. Olha aí. O Felipe fez R$100 virar 500 comigo em live. Eu parei, ele continuou, quebrou a banca. Tá entendendo? Não tem jeito. Então, mano, não põe isso na sua cabeça. Sabe o que eu acho legal? Que eu trouxe aqui, que começou a fazer a minha operação virar na roleta, e que eu acho super interessante, super. Aí, ó, a Luz falou, eu também fiz 100 virar 900 e depois quebrei. Ó o pessoal falando aí, ó. Tá vendo, família? Mano, você fez 100 virar 900, não tá top. É excelente isso. Onde no mundo alguém faz isso? Do nada, assim, ó, pau. Tá entendendo? Então, mano, pensa comigo uma coisa. Eu trouxe pro mercado financeiro, porque eu fui do mercado financeiro, eu trouxe do mercado financeiro pra roleta a cabeça que os caras tinham lá dentro, que é o quê? Os caras buscam lá de 1 a 3% ao dia. Vai, o cara ali, chutando alto, ele busca 5%, tá? Isso aí é o que os caras fazem. De 1 a 3% ao dia, 0,5% ao dia. Mano, depende muito, varia muito. Mas chutando alto ali, o cara busca 5%. Eu pensei no quê? Eu falei, mano, eu vou buscar de 3 a 5% na roleta. De 3 a 5% na roleta. Depende muito, eu vou buscar isso. A busca é isso, tá? Quer dizer que você vai fazer 5? Quer dizer que você vai fazer 3? Quer dizer que você vai fazer 1? Quer dizer que você vai sair no positivo? Não. Não quer. Mas a busca é essa. Então, jogando devagarzinho ali, pá. Aí vamos supor. Eu tô buscando 5%. Quantas vezes já aconteceu aqui, mano? Vocês já viram. 1000 vezes já aconteceu isso. Eu tô buscando 5%. No começo ali, o que acontece?
Pau, peguei 500x, mano. Nossa, 250x, 100x, que seja. Peguei. O que aconteceu? A banca, ao invés de eu fazer 5% por causa de um multiplicador, eu fiz 45, mano. Plá, arregacei, mano. E é nessa que a rapaziada fez aí comigo também. Arregaçamos. Nossa, estouramos. Plá. Certo? Aí, mano, o que eu faço? E o que o pessoal do mercado financeiro faz também? Puta, mano, eu tava buscando 5. Fiz 45. Certo? O jogo tá top. Posso continuar jogando? Se você quiser, você continua. Mas aí você vai fazer o seguinte: dos 45, você vai pegar 20, por exemplo. Você vai escolher o valor. Mas tem que ser o valor pequeno, tá, mano? Da porcentagem de lucro. Então, dos 45 de lucro, dos 45%, eu vou pegar 20%. Aí vamos supor que esses 20% é 200. Aí eu vou trabalhar agora como se eu tivesse com 200 reais. Então eu vou jogar a fichinha aqui, ó, 50 centavos, pum, máximo R$1, bem devagarzinho. E com esses 200 eu vou tentar alavancar mais. Mas dos males os piores, eu vou sair ainda com 35, com 25% de lucro da operação. Tá entendendo? E quantas vezes com esses 200 eu fiz esses 200 virar tipo 1.500? Tá ligado? Eu fiz esses 1, aí desses 1.500, aí eu aumentei, né? Eu pego 1.500 e falo assim, agora, mano, vou deixar 1.000 aqui, ó, e esses 500 do 1.500 que eu fiz, eu vou trabalhar só com eles. E fui. E quantas vezes, mano, eu fiz a Quirela ir longe, mano. A Quirela ir longe, mano. E fazer muito dinheiro só com o pedacinho que sobrou. É isso aí que o pessoal faz no mercado financeiro. É assim que os caras ganham dinheiro. E eu faço isso aqui na roleta. Certo? Deu pra entender, rapaziada? Aí, mano, pensa comigo. O cara pôs 100 reais pra fazer 50. Lembra que eu tava falando desse cara? Do exemplo? Né? O cara é o exemplo. Ele tá buscando 50% de lucro em cima da banca dele. Isso é um risco enorme. Convenhamos. Aí tem o cara que põe 1.000 pra fazer 50 reais. Certo? Eu prefiro quem? O cara que põe 1.000 pra fazer 50 por dia, né? Do que o cara que coloca 100 pra buscar 50 por dia. Porque esse cara, o cara dos 1.000, ele reduziu lá, ó, a busca de 50% para 5% só. Então a busca dele é bem mais viável, né? O nível de risco diminui, certo? E ainda tem risco. Tudo tem risco, mano. Por isso que eu falei lá atrás. Não tem que colocar dinheiro de conta, não tem que colocar dinheiro que precisa, não tem que colocar dinheiro que vai fazer falta. Entendeu? Então todo esse conglomerado é o que vai fazer uma operação ser boa. Certo? Ser mais assertiva. Então, mano, e aí o cara que... Se o cara pôr 5.000 pra buscar 50 por dia, melhor ainda, sabe? Porque ele tá buscando 1%. Eu sou muito a favor da diminuição do risco, mano. Então, se o cara tá... Quanto mais o cara diminui o risco dele, pra mim é mais bonito e melhor. Tá ligado? Eu vou concordar muito mais com esse cara. Certo? Então, deu pra entender até aqui ou não? Quem tá entendendo, manda um feedback aí, rapaziada. O que vocês estão achando? Eu vou até mandar aqui, ó. Mandei lá. O que vocês estão achando? Reage lá e responde, rapaziada. Por favor, deixa um feedback lá pra nós. Por favor, do fundo do coração, deixa um feedback lá pra nós. Rapaziada que tá no Meet, comenta lá no Telegram. Comenta lá na última mensagem do Telegram, rapaziada. Vocês que estão comentando no Meet aí. Pra todo mundo ver. Alessandro, show demais. Luiz, você é brabo, irmão. Você é louco, família. Eu precisava fazer isso aqui, mano. Pra rapaziada entender e dar uma acordada, tá ligado? Porque, querendo ou não, mano, precisa, tá ligado? Precisa voltar aquela clareza. Opa! O que é a roleta? Como funcionam os gatilhos? Beleza, a gente sabe de tudo. Mas e aí? Ó o 11, trazendo 250x aqui, ó. Ó a chuva de multiplicador, ó. Tá doido? Então eu precisava parar, não operar e trazer uma visão aqui, mano. De verdade.
Eu precisava disso aqui com vocês, pra gente começar uma operação com vocês tendo 100% de clareza. O que que eu tô... Eu tô colocando grana de conta? Eu vou ficar puto porque eu perdi? Porque tudo é um risco, rapaziada. Então a gente precisa colocar os pingos nos is, não tem jeito. Certo? Então, tem alguma dúvida? Trouxe clareza? O que vocês estão achando? Eita preula, a rapaziada tá comentando em peso. Tô gostando de ver, hein, mano. Muito bom, mano. Muitos caras não vai fazer isso aqui, família. O cara vai pegar e vai fazer um bagulhinho lá bonitão só com vocês, mostrar a roleta só a parte bonita dela, mano. Mas, ó,